Talvez o ponto de partida aí seja esse parentesco entre a infância e a arte. A infância e a arte como tempos privilegiados para uma desnaturalização da linguagem, para uma criação efetiva. Então, eu acho que tudo que acontece depois e que dá vontade da gente seguir falando tem a ver com essa tarefa, a tarefa hercúlea, de falar sem se deixar apreender demais pelas definições fixas, pré-fixadas, usuais. Como é que a gente consegue escapar ao clichê? E é uma alegria muito grande, e eu acho que eles conseguem fazer isso de um jeito muito bonito. É uma alegria muito grande ir além do clichê, né? Recuperar essa força das palavras. Esse é o primeiro comentário que eu tinha a fazer, né? Eu acho que o segundo tem a ver com uma questão, que é uma questão existencial e política, talvez, que a peça coloca, que é a questão como elaborar a dor. Como elaborar a dor pela perda da mãe, como elaborar a dor por essa situação catastrófica que a gente está vivendo, por essa perseguição da arte, dos artistas, que foi tão bem encenada ontem no domínio público. E aí a pergunta que eu teria, e que evoca uma fala do Wagner Schwartz ontem, é se você, Tomás, se vocês acham que se pode atribuir à arte, à ficção, um poder curativo. Será que a arte, a ficção, a possibilidade de fazer os ursos falarem, de fazer os mortos voltarem, de fazer o Chekhov ter aqui de novo 44 anos, para sempre, tem essa possibilidade de nos curar, né? Então, isso seria uma evasão da realidade, ou isso seria uma intervenção criativa, transformadora, transfiguradora, utópica da realidade, né? A arte pode ter um poder curativo? A terceira coisa que eu teria a perguntar e a colocar é até que ponto vocês veem esse espetáculo como um romance de formação, né, como essa entrada na vida adulta, como uma certa necessidade de fazer certas concessões, matar o urso, o genial urso, né? E, ainda assim, poder seguir dançando, né? Um romance de formação que é um road movie, né, no cinema. Quer dizer, a nossa vida é definida pelos encontros casuais que a gente tem. E o que eu acho que é muito bonito nesse espetáculo é que fica muito claro que a gente só tem essa possibilidade de ter esses encontros se a gente permite se perder, né? E o urso se perde e goza com estar perdido, e goza com não saber para onde ele está indo. Ou seja, talvez esses encontros só sejam possíveis se a gente não tiver medo. E a gente sabe que o medo é, talvez, né, a grande produção, hoje em dia, da grande mídia, do poder, do Estado. Então, se a arte tem um poder curativo, em que sentido ela tem, e como é que ela torna possível que a gente não sinta medo. Né? Assim, é isso que eu queria dizer. Quer me responder de novo? Ok. Vou tentar, porque é um assunto rico. Não, estou emocionado com tudo que você falou, porque, bom, você faz uma pergunta, vou tentar responder, assim, se a arte é com sim ou não, né? Se a arte é curativa, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque alors, tem vários aspectos, né? Tem como espectador, se a gente vendo essa peça, a gente pode se curar de uma dor, de uma inquietação, mas eu não sei como isso reage em cada um, então vou falar da personagem de ficção. Eu acho que ela se cura, sim, pelas palavras,
mas ela entende, justamente pela fala do Chekhov no final, que o Chekhov fala para ela, a vida não é buscar a palavra certa no dicionário, mas a vida é achar sinônimo. E aí entra a subjetividade, então a arte, porque né, o sinônimo, a gente sempre, né, nas conversas cotidianas, a gente sempre tentando achar sinônimos, a gente nunca concorda com o sinônimo perfeito, né? E até o trabalho do tradutor também é achar um bom sinônimo, porque às vezes não cabe a palavra certa. E aí entra a subjetividade, entra o passado, entra o desejo, entra a vontade, entra também a inquietude de achar o sinônimo que parece o mais justo. Então, e é verdade que quando a gente acha que a gente achou o sinônimo perfeito, o bom sinônimo, isso dá uma grande alegria, então uma certa cura, né, de uma inquietação que estava no passado. E essa questão do luto da menina é muito importante para mim, porque ela vai também sim fazer escolha, que é a coisa mais difícil fazer escolha é a coisa mais difícil que eu acho a coisa mais difícil da vida, escolher, pegar um caminho ou esse. Quando a gente quer chegar no trabalho, a gente sempre é o bom caminho, mas quando eu passeio à toa, é mais difícil buscar o bom caminho, né? E ela tenta buscar um caminho para curar-se do luto, para ter o luto dentro da vida dela, mas ela acha essa coisa bonita, eu acho, no final, que ela ela sabe viver com a lembrança da mãe. Ela começa a ver que ela pode criar uma nova relação com a mãe dela, e não é ficar imaginando que ela está aqui conversando com ela, mas é ficar na lembrança, ficar na saudade. A saudade pode ser boa. E então, para isso, ela tem que matar o urso. E isso, sim, é uma escolha muito claro, evidente que ela tem que fazer. Ela faz isso quase sem hesitar, né? Lá no final, quando ela mata, ela decidiu mesmo. E ela consegue fazer a escolha, e eu acho que ela se sente mais aliviada. Por isso que ela dança no final. Dentro de algumas anotações que eu fiz aqui, assistindo, eu anotei que, assim, a minha impressão, né, como espectador, né, é de estar assistindo a travessia de um amadurecimento existencial, né? Então, não é necessariamente apenas um trabalho escolar, né? É um trabalho sobre si mesmo, né? É um ritual de passagem. E aí, para mim, é muito importante destacar a qualidade do texto dramatúrgico do Tiago, e, ao mesmo tempo, como que ele é rico e desafiante, mas como que ele encontra... como que ele vai se materializar cenicamente, né? E eu acho muito interessante, no ponto de vista da encenação, que tudo já está disposto na nossa frente, está tudo na nossa vista, né? É quase numa operação de metateatralidade, na qual essa menina, que não é tão menina, porque ela está num momento, a meu ver, de ritual de passagem, mas a coisa mesmo do brincar, do teatro como brincadeira, né? Então, todos os jogos de improvisação, tudo como uma criança brinca, está aqui disposto para essa menina brincar, e convidando o espectador a brincar, né? E tem aí, dessa relação da dramaturgia do texto, que eu acho que tem conexões muito profundas. Fiquei pensando como que será para uma criança assistir, né? As conexões também que foram possíveis serem operadas na materialização cênica. E aí, por exemplo, eu acho muito interessante o próprio trabalho dos atores, de alguns atores, se multiplicarem em outros papéis, o que tem muito a ver com o jogo da criança, que o tempo todo está se metamorfoseando em vários outros. E no quesito, a questão existencial da família, eu achei muito sensível o pai poder também ser a mãe, né?
E aí eu coloco aqui o peso de 2 vidas numa só vida, né? E é tão interessante nesse teatro de sombras daquela cena, porque é a hora que a mãe está próxima da filha, e aí quem está destacado, o rosto mais próximo, a voz, a suavidade, né? É da fala da mãe. O pai está do outro lado. E aí eu acho um trabalho super delicado e que eu acho que dialoga diretamente com essa conexão que o texto propõe, dessa ausência dessa mãe, que já está naquele vestido, mas está ali, né? Mas que esse pai tem esse drama esse peso de 2 vidas, né? Que pais que têm que criar seus filhos sozinhos, você fala, né? Eu sou pai e mãe junto, né? Eu tenho que ocupar esses 2 espaços, e acho que isso está materializado. E também, outro elemento cênico que me chama a atenção e que eu acho que tem a ver com a estrutura dramatúrgica, é esse espaço vazado, aonde tudo está junto e que a gente pode remeter uma ideia do imaginário da criança, onde um lugar são todos os lugares, aonde, sei lá, o quarto da criança pode ser vários lugares imaginários, mas que aqui, a meu ver, tem uma dimensão muito importante pela ficção, que é uma tríade que eu vi assim muito próxima, que é o eu da criança, o sujeito, a casa e, ao mesmo tempo, o mundo. Tudo acontece no mesmo espaço. E eu fiquei pensando nessa dimensão do corpo no espaço público, porque essa criança tem que sair dessa casa, tem que fugir para essa aventura que não é uma aventura, é uma aventura existencial, mas são nesses encontros na cidade que ela vai se deparar com as questões, né, do idoso, que vai dizer para ela, não envelheça, né? Vou te dar um dinheiro zangado. Mas é no encontro, né? É na alteridade. E aí fiquei pensando muito também disso, né? Como que, ao mesmo tempo, a casa como um lugar de proteção e como a rua ou fora, né? Porque também são muitas simbologias que podem estar em jogo nessa metáfora. Mas eu acho que tem uma tríade aí que fala do corpo. E que acho que hoje, para nós, politicamente, fala muito dessa relação do corpo com a cidade. De viver o espaço público, né? Então, naquele momento, aquela menina, que eu chamo, num primeiro momento, de uma criança dicionário, um dicionário ambulante, ela, para mim, falou muito da gente, né? Da gente se haver com as questões, da gente ter que enfrentá-las. E aí, isso só para trazer uma reflexão, porque eu fico pensando, porque nesse ato aparentemente ingênuo da menina de ir lá procurar o primeiro-ministro para poder fazer uma lei, eu fiquei pensando a distância e, ao mesmo tempo, a radical proximidade de quem está legislando sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, sobre o país, e que a gente não tem acesso a essas pessoas, né? Eu nunca pensei que eu podia ir lá bater na casa do presidente, ou lá não sei aonde, na casa do prefeito, para pedir alguma coisa para ele. E aí, na peça, pela via da ficção, esse real me invade, né? Então, considero quase como um gesto mesmo político dessa menina, assim, político não forçando as cores, né, do político, mas assim, fiquei pensando nisso, né? Legislam sobre a nossa vida, sobre as leis trabalhistas no nosso país, lá numa colônia chamada Brasília. E, ao mesmo tempo, como que o que acontece lá é o que vai acontecer. Então, é só para dizer desse entrelaçamento, a meu ver, da história afetiva, miúda da nossa vida cotidiana, dentro da nossa casa, né? A menina, é como se a menina começasse a entender alguma coisa, ou começasse a fazer as suas primeiras impressões, já vendo esse pai, né, que está desempregado.
Mas como é que esse sistema que gera esse desemprego? E aí eu acho muito forte na dramaturgia e também na cena essa relação entre essa nossa vida miúda, cotidiana, e essa vida institucional, essa vida outra que está tão distante de nós. Mas como que, ao mesmo tempo, é ela que incide diretamente sobre a nossa história, né? A ponto da gente não poder ter dinheiro para não só comprar um Discovery Channel, mas poder, muitas vezes, para grande parte das pessoas, poderem, inclusive, estudar, se alimentar. Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Como que esse trabalho também fala dessa relação do corpo com o espaço público, não talvez por uma via tão engajada ou dando um discurso tão direto, mas pelo olhar de uma criança, mas uma criança que estranha, né? Uma criança que talvez ainda não se condicionou ao sistema e que, pela via da ficção, mas pelo teatro fica muito claro que é possível bater lá na porta, né? É possível ir lá querer tirar satisfações sobre isso. Então, acho que é um pouco isso, o Patrick falou. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa. E acho que eu vou passar, porque também acho que tem mais pessoas para conversar. Quer dizer, os comentários estão abertos, né? A gente teve o privilégio de começar a falar do encantamento, mas agora ele está estendido aqui, todo mundo. Silêncio. C'est mon anniversaire. C'était un grand présent pour moi. J'ai aimé la manière comme vous dites les choses. Tá bom. Merci beaucoup pour être venu ici à Curitiba. Et j'espère que vous venez d'autres fois. Falar em francês, sou obrigada. O microfone. C'est là-bas. Bom, eu não anotei nada, mas assim, foi coisa que foi me vindo assistindo a peça, né, que eu gostei muito. E assim, eu fiquei pensando assim, que como o olhar de uma criança, como a criança veria essa peça. E eu fiquei pensando, quando ele falou isso, assim, numa parte minha de criança, que assim, durante a peça me identifiquei muito assim com a personagem principal, né? E a partir disso, acho que alguma coisa acabou, assim, tem uma transformação. Eu fiquei pensando nisso, assim, de isso que eu queria perguntar, assim, como que vocês veem, assim, porque assim, a gente tem uma interação com a peça, com coisas assim que palavras rápidas, coisas, mas que pegam a gente, né? Uma parte, porque a gente, eu gostei muito daquela parte que ele fala que é para ela não envelhecer, né? Mas eu achei assim que uma parte sempre vai se transformar. Eu achei que a peça fala muito de transformação. E assim, uma parte vai transformar e outra tem que permanecer criança para a gente poder estar sempre vendo as coisas com um olhar de criança também. Então, eu não sei, alguma coisa em mim, acho que deu uma mudada com a peça, assim, acho que alguma coisa que eu nem sei dizer o que é. Mas eu gostaria de assim, saber como que é para vocês também, assim, porque o público fica em silêncio, mas como que vocês também experimentam, durante a peça, alguma transformação para vocês? Como que é assim, com o público que não fala, né, mas a gente está interagindo de certa forma, está sentindo muita coisa, como que seria? Né? É mais ou menos isso. Não sei se acho que tem bastante coisa, mas assim, é difícil assim. Teria que assistir de novo a peça para conseguir falar mais coisas, não sei.
Merci. Juste pour déjà dire quelque chose, c'est que nous, en France, c'est un spectacle qu'on joue aussi pour les enfants. Tout public, mais avec des enfants. Só para dizer que na França eles fazem a peça para todo tipo de público, mas também para criança, né? Et même certaines fois que pour des enfants, E muitas vezes só para criança, à partir de 10 ans. a partir de 10 anos. En fait, ce qui est étonnant, c'est la réaction des adultes O que é mais, sur le regard des enfants qui regardent la pièce. o que é mais impressionante é o olhar dos adultos que vem vendo a peça. Par exemple, à l'arrivée de l'ours. Vendo as crianças vendo a peça, Par exemple, à l'apparition de l'ours et sa vulgarité. Par exemple, Por c'est exemplo, quando o urso aparece, ele é absolutamente vulgar, né, e grosseiro. les parents sont très choqués, mais absolument pas les enfants. Os pais ficam chocados, mas as crianças, claro que não, Réellement. de verdade. Il projette, et du coup, je trouve intéressant votre regard, parce que c'est aussi le regard de l'adulte que l'adulte peut porter sur l'enfance. Eu acho interessante a tua visão, que é também a visão de um adulto em relação à criança. C'est ce qui est le cas dans la pièce aussi, c'est le regard du père sur sa fille, mais elle a déjà grandi, elle est déjà partie dans autre chose. Que é o olhar, no caso do pai, para a filha na peça, mas ela já está em outro lugar, ela já amadureceu, já cresceu. Et pour le travail d'une enfant, j'ai absolument pas 9 ans, je pense que vous en êtes rendu compte. Et, Eu realmente não tenho 9 anos, acho que vocês entenderam. et ça a été un travail, c'est génial de se reconnecter avec son enfance, c'est absolument génial, mais c'est un texte extrêmement écrit et extrêmement intelligent. É incrível poder me reconectar com a minha criança de 9 anos, mas é um trabalho que tem um texto extremamente elaborado e pensado. Et du coup, Thomas, son ancrage pour le personnage, ça a toujours été de dire, ne joue jamais l'enfant, jamais. C'est Ouais. juste toi, Malou, qui dois te reconnecter avec ton enfance, mais ne joue jamais l'enfant. Mas o Tomás pediu, e foi o que ele pediu sempre, é que ela não atuasse, não fizesse uma criança, que ela fosse ela, e que ela só se reconectasse com a criança dela, dentro dela. Et pour l'évolution, je pense que j'ai compris l'évolution du personnage. Je crois que je l'ai vécu empiriquement par la première fois où on a rencontré le public, en fait. Je m'en étais pas rendu compte avant. J'ai senti, la première fois qu'on a joué, l'impact des mots, l'impact de... Pardon, tu veux... É que ela, a primeira vez, ela sentiu realmente o trajeto, a trajetória que ela tinha feito com essa peça. Ela só foi se dar conta na primeira vez que ela fez diante do público. Parce que c'est un texte, c'est très, très, très écrit. Et on ne sait plus, quoi. Au bout d'un moment, c'est... Ça parle. Et c'est quand ça se connecte, quand ça réagit, qu'on comprend les étapes qu'elle fait, les personnages, à chaque fois, est un nouveau personnage de sa quête. Porque é um texto com muita palavra, né? Tem bastante texto, e foi só diante do público que as palavras e cada coisa dita foi, e com a reação das pessoas, moi, ela perdeu, eu perdi o... Il n'a pas écouté son actrice parler, alors il ne sait pas. Non, mais continue, Ok. tu reprends. Mais, et la libération de la danse, je l'ai expérimenté aussi, en fait, avec les gens, avec le public, réellement. Parce que ça pouvait répercuter, en fait, en point de suspension derrière. Je l'ai ressenti, je crois, pour de vrai. En plus, on n'a pas beaucoup répété ce moment.
C'est un moment où il fallait juste que je parte, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais le tapis est rempli de lumière qui représente une ville, des lumières d'une ville. Et ça, c'est quelque chose qu'en bas, je pense que vous ne voyez pas très bien. Bom, tem o momento que ela dança no final, isso realmente eles não ensaiaram, então também é um momento que ela só pôde vivenciar, um momento dessa libertação através da dança, depois que a peça estreou e que isso foi vindo e se construindo. E ela acha uma pena, porque aqui nesse palco talvez a gente não possa ter acesso aí, desse teatro, mas no final existe uma cidade iluminada, são muitas luzes acesas que fazem uma cidade. Voilà, qu'on a eu, pour la vérité, qu'on a eu la veille de la première. E que aconteceu na véspera da estreia. Et tout ça mélangé a fait que le spectacle a vraiment pris son sens, pour moi, dans l'évolution du personnage avec le public. E que tudo isso também, além de tudo isso, quando as coisas ganharam sentido para ela, foi com o público depois da estreia. Mes amis veulent dire quelque chose. Pas de problème. Il faut laisser les gens parler. Bonsoir. Eu gostaria de saber sobre o processo de criação, de como foi criado essa estética teatral que você está trabalhando hoje. Então, para pegar também uma coisa que você falou, a primeira coisa que surgiu justamente, e aí toca também no assunto de ontem sobre a Mona Lisa, sobre essa ausência, né? A gente ficou bastante conversando hoje no café da manhã dessa fase do texto de ontem do domínio público, quando o quadro foi roubado, que todo mundo foi ver no Louvre e a ausência do quadro, né? Então a gente pegou no início a ausência da mãe. Então justamente o primeiro caminho, primeira coisa a gente pensou que a gente ia fazer essa peça sobre o vestido da mãe. Então, o primeiro elemento que a Elisa Navarro, que fez a cenografia, colocou foi o vestido da mãe, esse vazio do vestido. Até tem ainda essa ideia, mas no início era outra coisa, era um vestidão enorme. Então, foi a primeira coisa que a gente quis representar cenograficamente. E depois isso se desdobrou, e por isso que a gente criou esse grande negócio, não sei como chamar, para poder manipular esse vestido e talvez fazer dançar esse vestido, e talvez esse vestido iria respirar, desaparecer, essa ideia de cenografia. E depois mudou, porque era um pouco óbvio demais, então a gente pegou outros caminhos, mas o vestido ficou, e essa ideia de palco em movimento ficou também, né? Porque a gente estava com vontade de se projetar na cabeça dela com poucos elementos, tipo fazer um morro, fazer um vestido, fazer aparecer um palácio. Por exemplo, essa ideia do palácio era tipo, que é o lugar do poder? Então a gente vai ter que fazer aparecer um palácio de verdade, como fazer? E depois a gente pensou, não, mas é mais interessante a figura, um retrato oficial. Mas isso surgiu bem na véspera da estreia também, né? Então a gente tira um pouco as ideias óbvias que a gente tinha para tentar ficar só na linha, na creta, na fronteira do negócio. E a gente tentou trabalhar as ideias assim, né? Mesmo, por exemplo, como representar a fuga. A gente fez coisas tipo horríveis, tipo eles estavam fingindo de correr com um vento atrás, não sei o que, essas ideias um pouco óbvias. Então a gente resolveu ficar assim, tudo fazendo som, essas ideias. A gente sempre, estou repetindo assim, sempre era óbvio, um pouco clichê, a gente foi tirando, secando o negócio. Foi assim que a gente trabalhou cenograficamente. E em relação ao texto, a gente cortou também, né? O texto. Aliás, para responder para você nesse negócio de ela entrar em relação com o homem público, né, com o político, devo confessar que eu cortei uma cena importante, que na verdade rola uma pequena corrupção dela, porque ela dá uma grana, o Chekhov dá um dinheiro russo para ela no final, para ela
poder pagar o guardião da entrada do palácio para poder entrar. Então, ela rola uma pequena corrupção para ela poder entrar no palácio, né? Ela não entra assim, na nossa versão a gente cortou. E foi basicamente isso. Eu pedi para os atores de ter o texto já decorado, acho, e a gente já ensaiou com isso pronto, já com tudo assim. Com tudo já estava montado e a gente ficou evoluindo dentro desse cenário. E que mais? Qual é outro? Não sei se estou respondendo a pergunta. Vem uma coisa que eu fiquei pensando na coisa da criança, que é uma questão até mesmo para a dramaturgia, para o teatro, quando a gente pensa para a escrita para a criança. Fiquei também pensando e sentindo, ao assistir o trabalho, quando começa o urso a xingar tantos palavrões, né? E aí, o que a gente identifica na gente é um certo mal-estar, tipo, nossa, mas que o urso mais malcriado, suicida, né? Ele está na contramão. Não, eu senti, Patrick. Você não sentiu, eu senti. Mas aí, essa coisa moral, o que eu estou tentando pensar aqui, se não há, eu não sei se a pergunta cabe, ou se a questão cabe, uma certa romantização da criança, no sentido de que ela não pode fazer contato com uma realidade mais adversa. Então há pouco tempo, isso estou falando, porque há pouco tempo eu assisti uma peça infantil e tinha lá a morte de uma mãe, enfim, e aí a explicação a mamãe virou estrela, agora está lá no céu e tal. E aí uma criança na plateia ficou revoltada e começou a brigar com a própria mãe, e a mãe falou que não, que morreu mesmo e tal, e aí eu achei aquele conflito tão rico, e aí depois virou desse espetáculo uma discussão que era assim, a gente protege demais a criança de fazer, qual o limite, né? E aqui eu fiquei pensando que o espetáculo, o trabalho, ele coloca a criança, ela está no ritual de passagem, mas ela está se deparando com coisas que, no geral, o que a gente fica sabendo, ou pelo menos estou falando de uma certa vivência, a criança não tem contato. A morte, as perdas, não se fala. Se criam metáforas para dizer que virou uma estrela, né? E aí eu fiquei só pensando nisso, porque quando a gente está fazendo essa análise aqui, senão haveria uma romantização do ser criança, porque é isso, né? Na peça a gente vê que não é uma menina ingênua, é uma menina que percebe o mundo, né? São os outros que tentam dar uma leitura de mundo para ela, mas ela é uma menina quase adulta, ou uma menina perspicaz. E eu acho que isso vai numa contramão, pelo menos do que eu tenho visto, de um teatro que tenta colocar a criança quase que um ser frágil, que não pode fazer contato com a realidade, a protegendo. Mas, enfim, isso é uma reflexão, não sei se isso cabe no momento, mas eu acho interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque aqui está se falando disso. Né? O próprio tema da pedofilia, que aqui aparece, né? Fiquei pensando, fazendo, enfim, infelizmente, relações, né? O que a gente teve uma apropriação no evento artístico, exatamente de uma ideia de que uma criança que tocou um corpo numa performance, de um artista numa performance, era um ato de pedofilia, que essa mãe não protegeu essa criança, né? Um falso moralismo aí, né? E aí eu fiquei pensando também nisso, né? O que tem nesse excesso de proteção aí, né? O que de fato tem aí? Mas é uma reflexão que me veio agora, assim. Não sei se alguém pode falar alguma coisa. Eu achei muito interessante o fato de, mesmo sendo uma peça internacional, mas tratar de assuntos tão próximos a nós também, né? Acho que a gente se sentiu super representados também por falar dessas questões políticas, né? A questão
de desemprego, de o corte orçamentário, né? Tantas coisas que a gente também tem sofrido aqui e que não é um problema só do Brasil, né? Tem se refletido no mundo inteiro, infelizmente, essas políticas, né? E como isso impacta na vida de uma criança, né? Eu achei muito interessante tratar de forma tão lúdica, né? Como isso afeta a vida de uma criança, né? Eu até lembrei que, tipo, eu era muito pequena também, eu tinha uns 5 anos, e meu pai tinha saído de casa, e minha mãe, eu perguntei para minha mãe, onde que está o meu pai, né? Aí ela falou, ele foi trabalhar, e eu falei para ela, trabalhar onde se ele está desempregado? Tipo, uma criança de 5 anos, tipo, e ela não... Eu acho que os pais sempre querem proteger muito, dizer que está tudo bem e tal, mas, no fundo, a gente sente, né? A gente sabe que não está bem as coisas. Então, essa importância também da gente tratar a criança com mais maturidade, né? Não, é claro que a gente sempre quer proteger ela justamente dessa tristeza, né? Para que ela não se afunde nisso, mas eu achei muito interessante o texto e esses recursos que vocês usaram, a construção do cenário, de sons, o urso, incrível. Parabéns. A gente vai para a última pergunta agora, que a gente precisa encerrar por conta do tempo, tá bom? Tá bom. Bonne nuit. Je m'appelle Andrew, até dramatista. Vou falar em português mesmo. Bom, é claro que a gente sabe que essa ideia de adolescência é uma construção recente dentro da história, muitas vezes movida ou criada e gerada pela ideia do capital, de fato. Além de saber dos avanços positivos e psicológicos, né, de tratar eu não estou te entendendo bem para poder traduzir para eles. Ok. O ponto que eu queria, então, indo mais direto ao assunto, continuando um pouco do que o colega de camisa vermelha, que eu não sei o nome, e Clóvis, estava falando, que me levou a pensar sobre, de fato, existe dramaturgia para criança. Eu vejo que isso é uma limitação de linguagem, porque eu vejo tudo como linguagem, construção de linguagem. Tanto é que a peça é apresentada para público infantil e público adulto também. Esse é um ponto do discurso que me interessou mais. Se você pegar alguns contos e textos por exemplo, da escritora Herta Miller, eslovena, se você colocar ali elementos do universo infantil, então diria que seria um texto para criança? Seria isso que delimita? Não. Mas é uma adulta escrevendo de uma forma não infantilizada, mas parece uma criança falando. Falar assim envolve outros fatores, né, para classificar. E esses métodos de classificação, não sei, começam a ficar caducos. Na verdade, não é isso que importa. O que importa é a comunicação sobre o que se quer falar. Ou sobre o que há de mais importante a ser dito, como é uma frase dela na peça, né, do Tchekov, pai, para ela. Você pode falar do que você quiser, do tema que quiser, desde que esteja ali o que há de mais importante para você. É mais ou menos assim, né? E essa frase me leva a perguntar da motivação para escrevê-la. Qual teria sido a motivação para escrevê-la? Como é que se deu? Teria que perguntar para o Tiago, né, Tiago Rodrigues, mas quando eu perguntei para eles, quando a gente começou a conversar sobre o fato de eu montar a peça, ele me falou que era justamente para ele, bom, já ele é pai, né? Na época ele tinha uma menina de 9 anos, então acho que já essa inquietação que ele tem é uma coisa de dentro, né, como pai. E ele estava vivendo a crise portuguesa, econômica, europeia, que pegou mais forte no Portugal, então eles estavam vivendo isso também diretamente.
E ele sempre me falou que justamente nesse negócio que a gente está falando desde o início, de tentar proteger a criança de uma realidade, de uma verdade, não sei o quê, que do ponto de vista dele, no caso da crise que ele viveu no Portugal, as crianças ao redor dele estavam sabendo de tudo, estavam percebendo tudo que estava acontecendo. Falta de dinheiro, professor que não é pago, greve. Eles não têm as palavras certas para dizer é desempregado, é greve, é inflação, é não sei o quê, mas eles, do mesmo jeito, pegam a violência da crise, exatamente no mesmo lugar do que um adulto. É isso que ele acha, isso que ele falou, eu concordo com ele. Assim, tem uma grande inquietação de uma criança que vê que tem uma coisa errada, né? Que tem uma coisa infeliz nos pais. Ela percebe a criança, e eu acho que é um dos motivos da escrita dele, né? Dessa peça. É dizer que a criança pode também nos dar um olhar sobre nossa vida de adulto. Sem moralismo, né? Ele não é assim. Meu português agora está um pouco limitado, mas ele não quer fechar o assunto tão assim, mas faz parte desse processo dele de falar do olhar da criança sobre a violência econômica do país na época. Agora. Bom, gente, agradeço muito, queria muito, concordando com o que foi dito aqui, né, que essas peças em que as crianças têm o direito de não entender e por isso entendem muito mais, enquanto que os adultos que acham que já entendem tudo não entendem nada, né, que esse tipo de trabalho pudesse ser mais feito aqui mesmo, de fato, porque o que a gente vê aqui é o contrário, né? A gente vê peça adulta feita para uma criança idealizada como idiota, né? Muitas vezes. Então, é uma rajada de ar fresco, vocês aqui. Pô, muito obrigado, né? E obrigado pela presença de todos vocês aí hoje.